funções recursivas, só para dar uma introdução na função recursiva, a função recursiva ela é uma função que basicamente ela se chama, né, para executar uma determinada tarefa até que uma determinada condição seja atingida. Então, eu crio uma função, quem já veio das aulas anteriores já sabe do que eu estou falando, sabe como cria. Quem não sabe, volta lá no YouTube, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha, tem uns vídeos lá. Mas eu crio uma função e dentro dessa função, na escrita do meu código, eu chamo ela novamente para continuar resolvendo um problema até que uma condição seja atingida. Beleza? Então, para exemplificar o uso das funções recursivas, tem um exemplo que é clássico em ciência da computação que a gente sempre usa, que é a sequência de Fibonacci. Aqui está um texto da Super Interessante que fala sobre Fibonacci, a sequência de Fibonacci, que é o que nós vamos usar para exemplificar o uso de funções. E o que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência numérica em que o próximo número é o número atual mais a soma do anterior, algo nesse sentido. Como você pode ver aqui, ó, então o próximo número é a soma dos dois anteriores. É basicamente isso. O 8 é a soma de 5 e 3. 13 é a soma de 5 e 8. E assim sucessivamente. Isso é a sequência de Fibonacci. Essa é a sequência de Fibonacci. Tá? E para resolver esse problema, a gente pode fazer de algumas formas. A gente pode fazer usando um loop, fazendo uma iteração sobre os objetos, que eu vou mostrar aqui. Tá? Que foi o que eu já fiz aqui. Eu vou só ampliar aqui e vou fazer o seguinte, fib loop, para facilitar o entendimento. Que a gente vai fazer um loop na função. Pronto. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui no Wikipedia, a gente tem aqui a sequência de números da sequência de Fibonacci e vai ao infinito. Tá? Tem a definição dela em termos matemáticos. Deixa eu ver. Aqui uma representação bacana que dá pra gente entender. E eu acho que aqui eu tenho uma definiçãozinha mais lisa, mais simples. Deixa eu ver. Tá aqui. Como regra da sequência de Fibonacci, os primeiros números, ele é começado por 0 e 1. Tá? Então, qualquer número que eu passar na sequência de Fibonacci, pedir para ele calcular a Fibonacci de 0, o retorno vai ser 0. O Fibonacci de 1 vai ser 1. Isso é uma regra para a sequência de Fibonacci. Isso é uma regra e eu digo que começado por 0 é 0, começado por 1 é 1, e os dois primeiros números da sequência, diferente de 0, vai ser 1. Tá? Então essa é uma regra que a gente tem aqui. Deixa eu ver se ela está descrita aqui mais para baixo. Tenho quase certeza que está. Caramba, esse cálculo matemático. Mas vamos lá. Onde a gente encontra a aplicação prática da sequência de Fibonacci? Em vários lugares. Tá? Aqui nessa revista, a gente conhece aqui a proporção áurea, e ela se utiliza da sequência de Fibonacci para criar essa proporção áurea, que foi usada em várias pinturas, em projetos arquitetônicos, etc. Né? Tem alguns exemplos aqui de onde a gente encontra a sequência de Fibonacci. Na natureza a gente encontra, enfim, tem vários lugares. Acho que aqui mostra alguma coisa, não, também não. Aqui, ó, a representação da série de Fibonacci no Mole Antonelliana, em Turim, na Itália. É uma construção. E a gente tem aqui a aplicação da sequência de Fibonacci nela aqui, na sua construção. Beleza?
A gente tem aqui uma abordagem iterativa, que é a que a gente vai usar aqui. Mas só para a gente dar uma xeretada aqui, a gente está criando uma função, atribuindo os valores iniciais para i e para j de 0 e 1, que foi aquilo que a gente falou lá, que é a regra da sequência, e faz a iteração sobre os valores e retorna o resultado de i. I vai sendo incrementado aqui de j e j incrementado de t, para que a gente possa fazer aquele ciclo de atribuição. Tá? Então, para a gente entender isso aqui em programação, para i eu atribuo a 0, o valor de 0, e j recebe o valor de 1. Estou criando uma função aqui, fibloop, e aqui eu faço aquele loop que eu falei, um loop sobre o tamanho de n, que é esse cara aqui. E quem é n? N é o valor que eu vou passar para a minha sequência de Fibonacci para ele fazer o cálculo. Então, a gente olha aqui, eu estou passando o valor de 0, e você vai ver que resp, que é a minha variável, aqui o respfib, ela recebe 0. Isso porque, se eu passo 0, o retorno da sequência é automaticamente 0. Se eu passo o valor de 1, vocês vão observar que, seguindo a lógica, o valor continua sendo 1. Tá? Então a gente cai na nossa regra da sequência de Fibonacci. 0 é 0. Se eu passar 1, a resposta da sequência de Fibonacci também é 1. Tá? Agora, se eu passo 2, bom, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Estou aqui para frente. Aqui. Bom, 0 ele vai ser 0, 1 ele vai ser 1. Beleza? A partir daí eu faço o quê? Eu faço a soma. O próximo na sequência, que seria o Fibonacci de 2, é a soma dos dois anteriores, 0 e 1, que também vai dar 1. O Fibonacci de 3 vai ser a soma dos últimos dois, que teoricamente seria 2. Então, o Fibonacci de 3 é 2. E o Fibonacci de 4? Foi estranho, né? Mas enfim, qual é o Fibonacci do número 4? Fica mais bonitinho, sem margens da interpretação. Teoricamente, eu estou aqui e vai ser esse cara aqui, ó, 2 e 1. Que são os últimos dois. Opa, 4. Ele deu 3. Então a gente tem que o próximo, que é a sequência de Fibonacci do número 5, vai ser a soma do anterior, dos dois últimos anteriores. Então aí eu tenho agora que os meus dois últimos anteriores é 3 e 2. Então a sequência de 5, opa, não é de 5, é de 4, é 3, é isso aqui mesmo, é de 5. É, isso mesmo. A de 5 é 5. Bom, eu tenho agora 5 e 4 na minha sequência, que seria o Fib de 6. E o Fib de 6 é 5, é 4 na realidade e 3. Causa uma pequena confusão aqui, por isso que eu abri isso aqui. Que é esse cara aqui, ele pega 5 e 3. E aqui eu tenho o Fib de 6, certo? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Fib de 7, o resultado é 13, que vai ser a soma dos dois últimos, 8 e 5. Então, vamos voltar aqui. O Fib de 7, 13. Beleza? Ele calculou a sequência de Fibonacci. E ele vai calcular enquanto eu passar qualquer número. Se eu passar o 9, ele vai achar um número aqui, 34, e 34 está aqui, na sequência de Fibonacci. Essa é a forma com loop. Tá? Essa é a forma com loop. Mas existe a forma em que eu passo uma recursividade. Eu chamo a própria função para resolver esse problema.
Na vida real, a gente também tem desses problemas para poder fazer a resolução de cálculos, enfim, de N coisas. E Fibonacci é um dos exemplos que a gente traz para poder mostrar. E aí a gente muda um pouquinho essa função. Eu tenho aqui os exemplos aqui do algoritmo aplicado, que é o algoritmo recursivo, e vocês observam aqui que o algoritmo recursivo ele é bem mais enxuto do que usar o algoritmo aqui com o loop. Né? O que não quer dizer que ele seja melhor ou pior, só é menor na sua composição. E para usar o algoritmo, a gente vai pegar esse exemplo aqui. Né? Então eu vou fazer aqui fib, apenas fib de n. Eu vou excluir isso aqui, que isso aqui não me interessa mais. Vou mudar a chamada da função. Vou passar o valor de zero inicial aqui, só para a gente poder começar. E, seguindo a minha regra, eu digo que se n for menor que 2, vamos olhar o algoritmo aqui, eu vou retornar n. Return n. Ou seja, retorne o próprio valor. Então, se eu passo 0 na chamada, 0 é, consequentemente, menor que 2, então eu vou devolver 0. 1, consequentemente, é menor que 2, eu vou devolver 1. Agora, 2, ele é igual a 2 e não menor. E aí, agora eu faço a conta. Eu vou lá e pego quais são os últimos dois. É 1 e 0. Então, eu somo e retorno. Beleza? Se não, o que eu faço? Aí aqui, a gente tem aqui, ó, é o caso contrário do algoritmo. Eu vou retornar a chamada da própria função menos 1 mais a chamada da própria função menos 2. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função uma vez aqui e vai trazer o resultado. E o que ele vai passar de argumento? n menos 1. Ou seja, se passar 5, ele vai passar na chamada da função 4 aqui para dentro. Vai atribuir o resultado, vai fazer a soma e vai chamar de novo a função aqui e subtrair em 2. Então, vamos lá. Se não, eu vou retornar esse cara aqui, return fib n menos 1 somado com fib de n menos 2. Beleza? Bom, e aqui eu estou pegando a sequência. Eu passei 0 automaticamente. Estou com a telinha reduzida aqui. Então, como eu passei 0, é 0. Está dentro da minha regra aqui. Se eu passo 1, é 1. Mas se eu passo 2, ele também retorna 1, mas ele retorna 1 agora, não porque ele está retornando o valor 2 que está aqui. Na realidade, quando eu passo 2, 2 é igual a 2, então ele não entra nessa regra. Então, se eu voltar aqui para o primeiro passo, eu vou passar aqui 1, só para vocês entenderem. Tá? Ele vai entrar aqui no passo a passo. Ele entrou aqui. E eu vou no passo a passo. Ele vai verificar a minha condição, meu if, e vai retornar o que está dentro desse if. Retornou, acabou. Beleza? Agora, quando eu faço 2 aqui, ele vai chamar a função, entrou dentro da função, ele vai validar se a minha condição é verdadeira, se o meu if é verdadeiro, e ele vai pular para o meu else, para executar esse cara aqui. Então eu vou pular aqui, vocês vão ver que ele está aqui agora, ó, porque ele já validou essa condição e ele viu que ela é falsa, então ele veio para cá, e ele executa fib n2, fib n1. Voltou.
Aí ele passa de novo. Ele vai validar essa condição, que eu passei 2 aqui. Aí ele vai entrar e vai falar, ó, 2 menos 1 é 1, e 1 é menor, então ele vai retornar esse cara. Tá vendo? Retornou 1 aqui. E ele vai para o meu segundo fib aqui. Tá vendo? Setinha marcando aqui. Vai verificar. E vai ser, como eu passei 2, 2 menos 2 é 0, ele vai retornar 0. Depois ele vai fazer a soma aqui desses retornos, que é o último passo, e vai responder que o fib de 2 é 1. Para isso ficar mais claro, eu vou pegar aqui na sequência o fib de 1, 2, 3, 4, 5, o fib de 6, que é 8. Vou passar aqui o fib de 6 e vou voltar para os passos iniciais. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar a função, vai entrar nela e vai validar a primeira condição. Bom, automaticamente 6 é maior do que 2, ele vai pular para o else. E o else diz o seguinte, é fib de n-1 mais fib de n-2, ou seja, ele está chamando a própria função 2 vezes. E o resultado, que é o retorno, ele vai somar aqui para retornar. Então, eu passei 6, 6 menos 1 é 5, ele vai mandar para cá na primeira iteração, vocês vão ver agora. Está aqui, é 5, ele vai chamar a função e vai validar se é maior que 2. Se é, ele volta para cá. E voltou. E 6 menos 2 é 4, ele está aqui, vai chamar a função. Então, 6 menos 2 dá 5, está aqui. E agora 4, depois ele vai fazer a soma dos retornos. Voltou de novo, 4 menos 1 dá 3. E ele vai voltar para cá para validar, que é maior que 2 ainda. E vai chamar o fib de n-2, que n-2 era 4, agora tem que ser 2. E está aqui o 2. E vai chamar novamente. E ele faz essa chamada recursivamente, ou seja, ele chama a própria função várias vezes, até que ele consiga atingir o resultado. E aqui ele já verificou que é 1,